Vocês viram que teve o segundo caso da doença do pássaro, né? Lá no Catar hoje, que eles registraram. Não? Passaram a rola nos favoritos. Hoje a Alemanha apanhou, a Argentina já apanhou. E dessa forma alegre, com a doença do pássaro, a gente começa. E tá tudo registrado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Teu Getzone, o Zonecast. E eu cortei o Eric mais uma vez na hora. Tu me põe para cima na tela, mas continua o tratamento. Te colocou para cima, mas é o tratamento da base da pirâmide o tempo inteiro. Ai, meu Deus do céu. Desculpem a voz hoje, galera, mas a gripe me tomou-me. Mas é isso, vou tentar falar até um pouco mais alto, porque eu também nem puxei o microfone aqui, não deu nem tempo de puxar. Mas é isso. Hoje tem Luquiba está viajando, Luquiba está em Salvador neste momento, se não me engano. Coisa boa. Nós vamos tocar essa paçoca aqui. E hoje vamos começar diferente, porque ao meu lado, exatamente ao meu lado, está o glorioso Eric Menal. Tudo bem, Eric? Como você vai? Tudo certinho, my friend. Mestre Fernandão, bom demais te ver, cara. Feliz de estar aqui. Eu tô no cativeiro, né? Como vocês podem ver. Preso em cativeiro, mas tomando minha cervejinha da Flórida aqui. E tudo certinho. Visitei minha família. Visitei uma irmã do meu pai hoje de 88 anos. E amanhã tem Thanksgiving, né? Aí amanhã é hora de pegar a perna do peru e arrumar confusão na família. Nossa, amanhã é o dia. Manda as fotos pra gente, por favor, pra gente postar depois no tailgate. Falando assim: olha, um verdadeiro Thanksgiving americano, olha o tanto de comida. Manda os molhos de cranberry, manda tudo que tiver por lá. Pode deixar. Só pra. Vamos primeiro, Fernandão. Boa noite, Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Eric, todo mundo que veio e ouve a gente aqui. Tô bem. Tô um pouquinho cansado, mas logo vem o final de semana pra gente dar uma dormida, esticar um pouco mais o esqueleto e tudo fica bem. Vamos em frente. É isso aí. Boa. Eu ia perguntar um negócio, Eric. Qual que é a sua comida preferida de Thanksgiving? Cara, eu sou uma máquina de comer, né? Por incrível que pareça, e vai soar isso, é que o mac and cheese é tradicional. O casserole de green beans de vagem que minha prima faz é bom pra caramba, tá? Então combina bem com o peru. E o objetivo ali é chegar no terceiro jogo lá do Vikings contra o Patriots e tá basicamente deitado no sofá sem conseguir se mexer. Esse é o único objetivo. O Eric, como é que é esse prato de vagem? É feito com o feijão da vagem? Como é que é isso? Não, é que o jeito que ela é chefe com... Ela se formou naquele cordon bleu, e então ela tem, tipo, ela manja das coisas. Sabe então, do que tá fazendo, né? A vagem não fica tão mole, ela fica, tipo, quase que al dente, e ela faz um crumble em cima de, não sei o que ela coloca, então fica um negócio crocante junto com a vagem, é bom pra caramba, cara. Nossa, olha água na boca. Essa receitinha de vagem me encantou. Vale até ressuscitar aquela sessão lá de receitas que a gente fazia, hein, patrãozinho? Usando essa vagenzinha. Eu quero fazer em vídeo agora. Mandarei fotos pra gente usar como base. Boa, bem bonito, ótimo. Bem bom. Mas fora Thanksgiving, amanhã, quando esse podcast é lançado, ou hoje, para você que está ouvindo na quinta-feira realmente, além de 3 jogos de NFL, nós teremos jogos de NBA e teremos jogos de NHL. E o mais interessante que isso, algo que eu acho que nunca mais vai se repetir, teremos Copa do Mundo. Eu acho que a gente nunca viu NFL e Copa do Mundo ao mesmo tempo, um Thanksgiving com jogo de Copa e jogo de NFL. Qual a hora do primeiro jogo? É 3 horas da tarde, certo? Do Brasil? Não. Eu acho que da NFL. Primeiro é 3 horas, né? É 1 da tarde aqui, isso, ou é meio-dia aqui, não tenho certeza, cara. Mas eu acho que é 3 horas, sim. Mas provavelmente o primeiro jogo, que é o do Lions, né? Por tradição. O primeiro jogo que é do Lions, a gente vai competir com o jogo do Brasil. Mas depois disso, é só NFL pro resto do dia.
É isso, aproveitem. Mas como disse uma postagem de um amigo lá da América do Norte, ninguém se importa com Copa do Mundo enquanto estiver rolando o NFL. Até porque o Catar é uma das menores cidades da Europa, então ninguém tá nem aí. Maravilhoso. Melhor que esse. Nossa, não é. Não, esse é o melhor de todos. Esse é o melhor de todos. E tem que falar, né, Felipe? Tu falou nunca mais vai acontecer. Algum ditador de algum país ali naquela região vai acabar comprando mais uma Copa do Mundo. Então, não, nunca diga nunca. Exatamente. O Bin Hammam tá trabalhando para 2030 ser na Arábia Saudita. Então, possivelmente vamos ver em 2030, sim. Teoricamente, não poderia, né? Teoricamente, em 30 tem que ser um país europeu. Por conta daquele revezamento que eles fazem, né? Europa, resto do mundo. Europa, resto do mundo. Mas... Faz no Catar de novo, então. Catar é na Europa. Vai se catar. Mas vocês viram outra que eu achei muito boa também, Takuma Asano, vai ficar complicada essa Copa, né? Mas beleza. Chega. Essa eu tive que ler 2 vezes para poder entender e li assim, pausadamente, separando as sílabas para poder saber o que você estava falando. Eu não sou bom nesses negócios de jeito nenhum. Já tô perdendo todo o foco, mas enfim. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone _BR no Twitter. E também não esqueçam de Tailgate Zone no cu. Sim, estamos no cu. Nosso cu tá aberto lá para todo mundo que quiser curtir, aproveitar, tirar notícia do cu do Tailgate, é nóis. Quem quiser seguir a gente pelo cu, fica à vontade. Exatamente. Não tá aqui ainda, mas eu prometo colocar o passarinho amarelo do cu aqui depois. Enfim, fora tudo isso, tem o nosso site, tailgatezone.com.br também. Será reformulado em breve, também novas colunas e tudo mais. Eu prometo. Eu tô muito vagabundo, mas eu prometo que esse negócio vai sair. E é isso. Tivemos até texto recente lá, poxa, do Fernandão, mas o negócio vai começar a rodar melhor. E também, como sempre, né, o nosso YouTube. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like, deixa seu comentário. Tudo isso é muito ouro, ajuda muito o engajamento para nós. Dito tudo isso, já estou com a minha colinha do lado. Vamos para Hoje na História. Beleza, seguimos em novembro e o que eu achei mais legal é que nós vamos quebrar novembro certinho essa semana. Porque a gente vai do dia 24 do 11 até o dia 30 do 11. Última semana de Fernandão no Hoje na História, depois viremos com dezembro, que eu estou produzindo, troquei com o Luquiba. Mas enfim, 24 de 11 de 1953, o então Brooklyn Dodgers assinava com o manager Walter Alston. Alston, igual a empresa Alston. O contrato dele, depois de um período, foi estendido aí por 23 anos, né, Fernandão? E ele levou ainda 4 World Series aí com o time de Los Angeles. Um dos maiores dos Dodgers, não à toa, a camisa 24 que ele usava é uma das camisas aposentadas pelos Dodgers. Exatamente. Dodgers, mas tudo bem, continuando. 25 aleatório, gratuito. Viu, Fernandão, como é o tratamento para turma de baixo? Quando você vem para baixo, o negócio aqui é só... Tailgate capitalista, cara. 25 de 11 de 2018, Philip Rivers setava um recorde na NFL de 25 passes consecutivos completos na vitória do Chargers sobre o Cardinals por 45-10. Tempos áureos de Philip Rivers. Aliás, teve bons tempos áureos do Philip Rivers, não, Eric? Eu tô falando desse jeito, mas... Pergunta pra esposa dele isso, que teve que parir 9 filhos. Isso que eu ia perguntar, ele já tinha 9 filhos em 2018? Talvez ele tivesse uns 6. Então tava mais tranquilo. Não, acho que ele já tinha todos em 2018 mesmo. Acho que já tinha todos. Mas ele tá tentando formar um time para ele, né? Então acho que é isso. Mas enfim, parabéns aí ao Philip Rivers também, vai levar esse recordezinho. 26 de 11 de 1917, temos a união de Montreal Canadiens, Montreal Maroons, Toronto Arenas, Ottawa Senators e Quebec Bulldogs para formar a NHL, consequentemente, acabando com a NHA,
que era a National Hockey Association. É engraçado dessa matéria, porque a gente fala muito do Original Six, né? E não é o Original Six isso aqui, né? Mas a liga acaba sendo fundada aí com esses times. Bem, pô, mas só um negócio falando do Original Six, e como eu admito que eu não acompanho o hockey, mas eu fui ver o jogo na segunda. É engraçado que aí sai um gol e de repente todo o ginásio, que tava o ginásio dividido pela metade, né? Metade dos torcedores do Bruins, metade do Lightning, e de repente todo o banco do Bruins sai abraçar o cara e tipo, todo o ginásio levanta, que porra que tá acontecendo? Eu falei, ou esse cara teve alguma história de vida muito, muito grande, ou algum recorde foi batido, e aí parece que era o Bergeron que fez o 10º ponto dele. Isso é histórico, é muito legal quando essas coisas a gente... E você com esse fato histórico, e o Rafão também, que acabou indo na sexta-feira assistir Houston, né? Houston Rockets e Indiana Pacers, que foi uma virada maravilhosa dos Pacers, mas não é nem isso que eu queria frisar, foi a aposentadoria da camisa do Elgin Reis, que a gente comentou aqui no nosso Hoje na História, não sei se na semana passada ou retrasado. Então, assim, é muito legal você presenciar isso. 13 de novembro de 68. Boa, Fernando. Quando ele, ainda na temporada de rookie, marca 54 pontos numa partida. É isso aí. Big E, camisa 44, sendo aposentada lá em Houston, e o Rafa viu. Ele que já havia tido a sua camisa 11 aposentada em Washington. Ele é um jogador de 2 camisas aposentadas. Ele tem a 44 nos Rockets, que ainda era San Diego Rockets, né? Que era o time de San Diego. Exatamente. Inclusive, na arte que você fez para Hoje na História daquela semana, ele está usando a camisa do San Diego Rockets, e ele é aposentado também com a 11 do Washington Wizards, mas acho que na época era Bullets. Era Bullets. Um outro comentário interessante sobre isso, então, só para fazer, de aproveitar que a gente está falando de Rockets, San Diego Rockets, de Elvin, do Reis e tudo mais, muita gente não entendia porque a camiseta do Houston Rockets ficou aquela amarela e verde. Era referência ao San Diego Rockets, que usava essas cores na época. Eu achei um glorioso o uniforme, inclusive. Passando para isso, a gente fica aqui, a gente vai puxando o papo aqui, é um perigo. Então, vamos lá, para o próximo. 27 de novembro de 1941. Joey DiMaggio, sim, Joey DiMaggio, pela segunda vez na carreira, é eleito MVP da American League. 28 de 11 de 1895. Isso aqui é do século retrasado. Essa aqui era o Chicago Times Herald, organizava o que seria a primeira grande corrida nos Estados Unidos. Eu só vou falar isso. Corrida de carros. Corrida de carros. Eu só vou falar isso. O resto vocês leiam nas nossas redes sociais no dia 28, porque tem dados interessantíssimos que o Fernandão trouxe. Quero lembrar, inclusive, que as pessoas vão se assustar com a velocidade média, que para a época foi algo estonteante. É de fato de se pensar como em 1895 você tinha uma velocidade dessa. Exatamente. Impressionante. Velocidade, a quantidade de carros que também competiram, qual o tamanho do circuito. É maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas eu não vou falar aqui para não dar o spoiler. Vejo na rede social, dá o likezinho lá depois, que é bem interessante. 29 de novembro de 1962, a MLB decidia não fazer mais 2 All-Stars por ano, como tinha sido nos últimos 4 anos, nos 4 anos anteriores a esse, e passa a ser apenas um All-Star Game por ano. Tá aí uma medida que eu gostaria que ela trouxesse, hein, Fernandão? Um All-Star um All-Star de quase final de temporada e um de quase começo de temporada, como era feito. Seria bem bacana. O problema de um All-Star de final de temporada é que ia ficar parecendo aquele jogo lá das estrelas antigos do futebol americano, né? Isso, você chamava os times do playoff e ninguém ia, né? Porque os caras não vão se arriscar, mesmo que a gente sabe que o jogo é muito mais leve, né? Não é tão pesado as pancadas, mas ninguém quer correr o risco de ir numa corrida para um touchdown, torcer o tornozelo e não jogar os playoffs. Então, acho que não rolaria mesmo, não. Eu acho que até por isso, dos motivos que eles deixaram só um desses, né? Mas, enfim, a MLB aboliu.
E, enfim, dia 30/11 de 2015, temos Kobe Bryant indo a público falar que vou me aposentar. Então, marcante, é uma data bem marcante. Ainda mais marcante, mais ainda pelos fatos mais recentes acontecidos com Kobe, enquanto ele está eternizado para nós. E é isso, fechamos hoje na história. Fechou rápido até, foi rapidinho hoje. Tu mandou a gente parar de falar? Quando a gente estava empolgando na história do Elvin Reis, você falou, vou parar de falar, porque tem que continuar o negócio aqui, a gente parou. Fala, a gente obedece, cara. Ai, que bom, alguém me obedece, tá vendo? Eu não mando em nada na minha vida, mas pelo menos aqui tá dando certo, ó, tá vendo que beleza? Enfim, posso ir pro ponto da semana, então? Bora. Então vamos. Corta, chuta, pegou! Lançamento pra primeira base! E aí, Eric? O que você ouviu hoje? Eu ouvi um uva passa piroca, eu ouvi alguma coisa assim, entendeu? É porque como eu tô no celular hoje, por algum motivo, fica sem som. Ah, é verdade. Fica sem som. Então você não ouviu nada de muito diferente. Eu imaginei umas coisas malucas aqui que eu não posso compartilhar, porque é um podcast de família. Exatamente, bem lembrado. Senhores, acho que eu fiz bem. Foi uma decisão autoritária na semana passada não falar de Eagles, mas acho que eu fiz bem. Tivemos mais uma semana aí para apreciar e ver o Philadelphia Eagles jogando, e ele ganhou do Colts. Não ganhou do jeito que deveria ganhar, quase perdeu, mas manteve a autoridade, manteve com só aquela derrotinha lá que ele teve no Monday Night passado. Passado não, retrasado já, né? Não, passado. Enfim, não sei, já me perdi na semana, gente. Mas continua agora só com essa derrotinha e ganhou dos Colts. E ao mesmo tempo, além desse ponto de Eagles que a gente trouxe, como que eu ia trazer, né, como queda do Eagles, eu também estava pretendendo trazer como esse Vikings merece respeito. Após essa semana, por não ter falado isso, a gente tem acho que ficou um espaço de amostragem muito mais interessante. Primeiro, os Eagles os Eagles perderam e depois ganharam dos Colts, não tão bem quanto deveriam ter ganho, mas ganharam. O Vikings ganhou muito bem do Bills, jogou muito bem. A gente falou de Justin Jefferson, mas o Kirk Cousins teve um bom jogo também. Teve umas bolas que ele lançou preciosas. E agora tomou a porrada do Cowboys e só anotou 3 pontos no jogo. Então, assim, a gente ficou com um espaço um pouquinho mais para conversar sobre isso. Então, o primeiro ponto o Eagles morreu ou o Eagles provou realmente que é um time que vai para os playoffs e vai fazer alguma bagunça nessa divisão leste da NFC? O que você acha, Eric? A NFL, ela varia tanto de semana a semana, né? Então, cara, eu sei que é uma resposta covarde essa, mas cada análise que a gente faz, de repente, se o Eagles não converte aquele último drive, mudaria completamente a conversa. E, aliás, eu não sabia da questão pessoal do Nick Sirianni em relação ao Frank Reich, eu realmente não sabia. Eu achei interessante a lealdade dele com o Frank Reich. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, Eagles vai para os playoffs? Sim. Vai fazer barulho? Depende de quem ele pegar. Então, eu acho que ele termina em primeiro, até pela lógica. O Cowboy já com 3 derrotas, eu acho complicado chegar no Eagles. Mas depende de quem pegar, porque, cara, vai que pega tipo um 49er já na primeira rodada. Ou pega de novo um time com, sei lá, pega o Dallas. Assim, tu deve ter visto o jogo, eu não vi o jogo inteiro. Eu não sei qual foi a grande dificuldade do Eagles, não sei se foi a linha ofensiva que teve problema com a linha defensiva do Colts, mas o ataque não produziu, simplesmente o ataque não produziu. Então fica um question mark, mas como também o Vikings está com question mark agora, como o Cowboys não dá para confiar, desculpa, tipo, todo mundo falando maravilhas, mas foi o time que perdeu pro Packers 2 semanas atrás. Então, existe uma variabilidade tão grande que é maravilhoso para quem comenta sobre futebol americano, que você pode mudar de opinião toda semana, mas eu ainda não sei quem botar meu dinheirinho nos playoffs. Acho que essa é a melhor forma de te responder.
O que eu acho legal de trazer esses dois times, que eu fiquei refletindo, ainda bem, eu agradeço muito de ter feito essa decisão autoritária na semana passada, porque a gente pode trazer, para mim, pelo menos, eu fiquei refletindo isso, a gente consegue trazer esses dois times para agora e mostrar como essa temporada da NFL é uma das mais malucas dos últimos anos, porque esses times representam exatamente isso. Um Eagles que vai lá e mete o sarrafo no Bills, fez de tudo para ganhar, e aí depois chega contra um Cowboys que perdeu no último período para um Packers deficiente e só anota 3 pontos. E ao mesmo tempo, tudo isso ainda explica a revolta do Fernandão, que falou que tá vendo os jogos e acha que a qualidade está baixíssima. E aí, fazendo-se como tu tem um ciclo que fecha, tá baixíssimo ou as defesas estão indo bem? Por exemplo, o ataque do Eagles jogou mal? Não, porque venceu a partida. Foi o ataque que venceu a partida basicamente. Mas a defesa dos Colts foi muito boa. Ela limitou um time que tem um dos melhores ataques da NFL a 3 pontos no primeiro tempo. É bizarro isso. Sabe? Foi muito foda. Então é uma temporada de defesas, mas é uma temporada totalmente imprevisível. É uma temporada que às vezes eu vejo chegando lá num Divisional Round com já caindo um Chiefs, com já caindo um Bills, e acontecer a coisa mais bizarra e ser um Dolphins e Giants na final. É que antes do Fernandão falar, tipo, só complementando o que você está falando, Felipe, é uma temporada que os matchups definem o resultado. Então você pega, por exemplo, esse jogo do Vikings e Cowboys, o que foi o matchup? Foi uma linha defensiva agressiva contra uma linha ofensiva com desfalques, que não simplesmente o Kirk Cousins não jogou. Então você começa a pegar esses matchups, assim, cada semana pode ser um resultado diferente. Então, quando a gente fala em playoffs, tem que olhar o matchup. E o time que mais tem crescido na NFC é o 49ers. Definitivamente é o 49ers. E eu ia falar justamente isso, Eric, porque a gente tem visto a campanha dos Eagles, né, sobretudo que estava invicto até algumas semanas, mas, cara, eu vi um pouco do jogo Cardinals e 49ers na segunda-feira e eu fiquei besta. A gente tinha meio que zoado o Garoppolo aqui por conta daquele 10-2 sem nenhum passe para touchdown, e na segunda-feira, até a hora que eu vi, ele tinha feito 3 passes para touchdown, e assim, longe de ser aquele Garoppolo que manda umas bolas que não tem nenhum sentido, faz uns passes completamente malucos, um cara cuidando bem da bola, fazendo os passes na boa. Claro que os caras seguram muito para ele ali na frente, mas quando você falou do lance de os Eagles talvez terem o azar de numa primeira rodada de playoff pegar um 49ers, se eu apostasse, eu apostaria em 49ers para ser campeão do Super Bowl esse ano, porque acho que o time está subindo muito, e eu gostei de ver o jogo dos caras, inclusive. Longe daquela crítica que eu vinha fazendo, né, de jogos muito amarrados, de as coisas não acontecendo bem, e o São Francisco fez acontecer muito contra os Cardinals, e eu tô botando muitas fichas nesse 49ers, apesar de não entender nada de aposta e muito pouco de NFL, mas eu tô gostando de ver esses caras jogando. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma bold prediction, se eu tivesse que apostar forte, eu apostaria nos 49ers agora, para levar o Super Bowl. Porque é o time mais quente. Tudo bem que esse negócio do mais quente vale só para o beisebol, né? Mas é o time que realmente está mais quente no momento. Entre todas. Obviamente, você vai falar dos Chiefs, beleza. O Chiefs não é um time quente. O Chiefs tem o Mahomes, que talvez seja o melhor jogador de futebol americano da liga. Entendeu? É isso. É isso. A gente brincava de talentoso ser o Rodgers, que o Tom Brady era só um cara de robozão, estilo o Cristiano Ronaldo e tal, para trazer ele para o futebol, né? Mas o Mahomes talvez seja o cara mais talentoso na posição de quarterback que a gente já viu por todos os anos. Então, isso. O time não é quente, o time tem o Mahomes. Eu acho, já o Bills eu acho um time um pouquinho melhor, porque tem uma defesa muito mais ajustada, tem uma linha que é melhor que a dos Chiefs, e tem o Josh Allen também, que é um OTT. Mas que ainda está cometendo calorices e não é calouro. Eu já fiz essa crítica na semana passada para ele, quando o Luquiba estava aqui também, e eu continuo falando, eu acho que ele tem pecado, tanto que o jogo contra os Browns, o começo foi dominado pelos Browns, né, o começo do jogo.
Então, assim, tem falha ainda do Josh Allen, mas é um time também que é bom por conta de um quarterback fora da casinha e uma defesa que é boa. Mas é isso, está tudo muito imprevisível. Eu vou dizer agora quanto ao Eagles. Não acho que é tão cavalo paraguaio como todo mundo fala. Eu acho que realmente é um time bom. E serviu também para mostrar que o Sirianni é um técnico que sabe fazer ajustes, porque ele fez ajustes. A defesa dele conseguiu conter melhor o ataque do Colts, que não pontuou basicamente nada no segundo tempo. E aí contou com o talento do Hurts para fazer aquele TD lá, que abriu a Avenida Peyton Manning no meio da defesa do Colts. E o Vikings também, eu acho que é exatamente o que o Eric falou. O time estava desfalcado, o Cousins não conseguiu jogar nada, a bola não chegava no Justin Jefferson, que é a maior arma que eles têm. Dalvin Cook também não conseguia correr. Pronto, desastrou. E a gente vai falar do Vikings nas apostas, só que, tipo, sinal de alerta pro jogo hoje, para quem tá ouvindo no dia que a gente tá lançando, porque o Patriots tem exatamente a mesma característica da defesa do Cowboys. Mas vamos deixar tu falar sobre isso nas apostas. Mas o ponto era de trazer os dois. Na minha visão, não vou chamar nenhum de dois de cavalo paraguaio, os times são time bons, provaram isso até aqui, com algumas deficiências de jogo, como o Eric falou. Eu acho que essa é a real visão. Os matchups definiram os jogos que eles perderam. Mas são dois times bons e eu acho que os dois merecem respeito, sim. Se já não tinham dado respeito para o Eagles por ter ficado invicto até pouco tempo atrás. É isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou posso ir para o próximo? O Rams tá uma vergonha. Você quer falar de vergonha comigo, Fernandão? Quem tá salvando Indianápolis lá é o Pacers, pô. Mas isso. o time que foi campeão há uma temporada e jogar o que tá jogando. Mas, aqui, a linha caiu. O Matt Stafford caiu de um ano para o outro. Então, muita coisa deu uma caidinha aí. E o Sean McVay continua lá balançando o braço na beira do campo, assim, ó. Não, é maldade. Você já tá virando uma perseguição, que nem o Rafik tem perseguição com o LaFleur. Não pode. Mas beleza. NFL é isso. Vamos para o nosso próximo ponto, que eu queria trazer aqui também, era da semana passada, que ficou guardadinho aqui, que é sobre trocar estrelas na NBA. Trocar estrelas na NBA vale a pena? Por que essa conversa? Essa conversa vem por conta de um Cavaliers que está jogando muito. Está jogando muito mesmo. Não é pouco. Nessa semana, ele teve 3 vitórias. Na última semana que passou, vocês vão até ver os Cavs subindo no nosso top 10 amanhã. Spoiler aí já dado para todos. Mas é um time que está jogando muito bem e fez uma troca antes da temporada para ter o Donovan Mitchell. E parece que deu certo. Era uma peça que faltava ali, encaixou para eles, ficou perfeito. Mas trocar por estrelas, isso que os Cavs fez, é uma receita do sucesso? Parece que não. Aí eu anotei algumas trocas de jogadores que eram considerados estrelas em seu ano e foram mudados para outros times. Eu vou ler sobre essa listinha aqui agora, depois a gente começa a debater um pouco sobre isso. O Dragic, ele saiu do Suns para ir para o Heat. Eu anotei ele como estrela porque, sim, ele tinha um quesinho ali que todo mundo estava falando, esse cara vai explodir. Então eu acabei colocando ele aqui. 2017, a gente tem o Blake Griffin saindo do Clippers para ir para os Pistons. Sim, o Blake Griffin, apesar das lesões, ainda era uma estrela da liga, escolha primeira rodada e tudo mais. Um cara que eu sou apaixonado até hoje, gosto muito dele, Mike Conley, em 2019, saindo do Grizzlies para ir para os Jazz, que era uma peça que também todo mundo entendia que faltava no Jazz. Aí depois a gente tem cadê? Aqui. Temos um Paul George saindo de Indiana para ir para Thunder. E depois tem ele saindo de Thunder para ir para Clippers. E nós temos também um James Harden saindo do Rockets para ir para Nets. Então, assim, são trocas que não efetivaram um título, ou não tiveram, nem vislumbraram um título no ano seguinte, ou no segundo ano seguinte da troca. A única coisa que a gente vê de uma troca, de uma estrela da liga, que pulou de um time para o outro e deu certo, é o Kevin Love, saindo do Timberwolves e indo para o Cavaliers. Só que aí você tem que levar em conta que essa não era a principal movimentação do Cavs.
principal movimentação é o LeBron voltando para Cleveland, né? Então, assim, contar que apenas essa troca valeu a pena e foi essa troca que deu o título para os Cavs é muito simplista, né? É que tem mais uma que tu tá esquecendo e que envolve também o LeBron James. E envolve uma pandemia. O Anthony Davis. Anthony Davis, exatamente. Então, a gente tem duas trocas. Acabou em título. LeBron. Sim, exatamente. Só que você tem o LeBron por trás. Então, é difícil você falar que essas efetivamente foram só... E o LeBron sempre se movimentou por free agents para esses times, né? Que fique bem claro isso. Mas são trocas que são acompanhadas da movimentação do LeBron de free agents. Então, é difícil falar que elas realmente foram as que deram o título. Mas essas outras são craques da liga que pulam de um time para o outro para completar o time e não tem dado certo. Para mim, o melhor exemplo é o Paul George. E vai continuar sem ganhar título e eu quero que se ferre. Mas, assim, dito tudo isso, tendo esse ódio pelo Paul George... Por dentro não é nada disso, viu, gente? Por dentro é amor, é saudade, é vontade de ver o Paul George de novo com a camisa 13 dos Pacers. Nada disso vocês ouviram. Vocês não viram ainda... Vocês não viram o chefinho sem camisa. Tem PG num peito, 13 no outro. Isso. E ali no cantinho direito tem uma estatuazinha de papelão assim do Paul George, tamanho real, que fica ali sorrindo para ele durante os podcasts. Não tem nada, não. Não tem nada. Não. Me desmentiu ao vivo, safado. Fernandão tá aprendendo que é ficar embaixo. Maravilhoso. Vou precisar do Luquiba aqui semana que vem para poder começar uma greve. Sozinho não vai dar, não. Semana que vem eu vou jogar o Luquiba para cima. Mas, Felipão, deixa eu expandir um pouquinho esse assunto, porque eu acho interessante. Você pegou o exemplo do Cavs. Eu quero pegar duas trocas esse ano que deram certo para os dois. Esse ano e ano passado, que deram certo para os dois lados. Uma é do Cavs, que deu certo também para o Utah. Tem que lembrar que o Markkanen, de repente, virou o Dirk Nowitzki. Então, a ida dele, foi ele e o Colin Sexton, né? Apesar que o Colin Sexton é banco e não tá jogando muitos minutos, mas o Markkanen, um branco em Salt Lake City, encaixou, feito uma luva e tá jogando pra caramba. Então, e o Utah acho que tá 10-6 nesse momento que a gente tá gravando. Então, deu certo pros dois lados. E a outra troca que envolve o teu Pacers. Porque vocês receberam um menino que é espetacular, que eu não sei... Eu não sei como o Kings trocou pela questão dele ser espetacular, ele ainda estar no contrato de rookie, mas a saída dele liberou espaço para o Fox virar o que ele está virando esse ano. Então, é maravilhoso ver o Kings jogando bem, é maravilhoso ver o Kings como o melhor time da Califórnia, por incrível que pareça. Então, são exemplos em que os dois times tiveram êxito na troca, o que é muito raro. Mas são dois exemplos bem legais que a gente está vendo esse ano. Então, esse negócio de troca é bem complexo, porque o Utah queria fazer tanking esse ano, estava muito claro. Só que, pelo jeito, vai acabar indo para os playoffs. E o Pacers é igualzinho ao Pacers. É exatamente a mesma coisa. Por isso que eu queria... por isso que essa era a ideia, contrastar essas trocas mais recentes com essas antigas, que realmente após 2 anos da troca não rolou em nada. Essas, por exemplo, o Cavs, pode ser que a gente descubra alguma coisa ao final do ano. Se eles chegarem numa final, que eu acho muito difícil, porque a gente tem Celtics e Bucks jogando horripilantemente bem, se eles chegarem numa final, ou chegarem na final do leste, já começou a valer alguma coisa essa do Mitchell. Até porque é um time que é muito jovem. O time dos Cavs é muito jovem. Eles não precisam ganhar esse ano. Eles podem ganhar no ano que vem, no outro. Então, pode ser uma troca ainda que se prove também boa. O Pacers é a mesma coisa. A média do banco... a média dos 8 jogadores de rotação é 22 anos. 22 pontos alguma coisa. Mas, assim, é um time muito novo também. É um time que não precisa ganhar agora. Pode ganhar mais pra frente. Então, a gente tem coisas que a gente só vai saber mais pra frente. Mas nessas, se a gente pega o histórico, agora é uma pergunta maldosa mesmo. Valeu a pena o Cavs ir atrás do Mitchell? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes, patrãozinho, pro Eric também. De todas essas trocas que você citou aí,
quantas das estrelas chegaram num time que já existia uma base para ser campeão? Talvez só o Harden chegando nos Nets com o Kyrie Irving e Kevin Durant. Tem o Harden, e você pode contar também que o Paul George chegou num Thunder que... Chega no Thunder com Thunder Kevin estava bem Durant. arrumado. Não, né? Com o Westbrook, mas era um time ajeitado, tanto é um time que competiu, só não foi para frente porque apanhava de Warriors, né? Então assim, eu acho que é Warriors, claro. Warriors não, apanhou de Portland também, esqueci desse, que tem o Dame Time lá. Eu acho que se a gente fosse avaliar de maneira mais justa essas trocas, talvez do ponto de vista da vergonha, é só mesmo essa troca dos Nets com os Rockets que pesa muito, né? Porque você tira um cara do tamanho do Harden, manda ele para Brooklyn com Kevin Durant e Kyrie Irving, e os caras não conseguem absolutamente nada, assim, até que consegue razoavelmente alguma coisinha, mas não ser campeão. Eu acho que sim, essa é uma troca que não funcionou e a gente vê hoje, né? O time completamente esfacelado, seja porque os caras não se deram muito bem juntos, seja porque o Kyrie Irving insiste em fazer coisas toscas. Mas dessas outras trocas todas, até essa troca do Mitchell indo para Cleveland, saindo de Utah, a gente ainda tem que avaliar um pouco do que vai ser de fato o impacto. Claro, temporada regular e até aqui está funcionando bem, mas não sei a durabilidade disso, muito também por conta disso que você falou, né? Por Bucks e Boston estarem jogando muito lá no leste e talvez não darem muito espaço para outros times que não sejam os dois. E a gente até falou aqui, né, em episódios passados que pela primeira vez, pelo menos é um sentimento que eu tenho, o leste vai ser o favorito na NBA Finals dessa temporada. Tô começando a acreditar em deixa eu responder a tua pergunta de forma bem objetiva. Sim, porque você pega o cenário do Cavs, e o cenário da liga, que é muito difícil hoje em dia, você ter a availability de conseguir pegar, a disponibilidade de conseguir um shooting guard com o poder ofensivo que o Mitchell tem, sendo que a grande deficiência dele é a defesa, e você tem um time com Mobley e Allen. Então, assim, do ponto de vista de pegar as pecinhas do Lego e montar a melhor equipe que você pode montar, foi uma troca genial. Por outro lado, se você pega, por exemplo, na minha opinião, opa, caiu aqui, eu adoro estar errado, mas eu vi 2 jogos inteiros do Minnesota e eu ainda não consigo entender a troca que eles fizeram pelo Gobert. Porque a estrutura do time com Gobert e Towns realmente é um negócio que para mim ficou muito estranho. Então, do ponto de vista montar a equipe, a melhor equipe que você pode montar, o que o Cavs fez foi perfeito. Olha só que beleza. Chegamos no ponto que eu queria. Era exatamente isso. E nem só a estrutura do time. É uma troca que mesmo que, sei lá, que o Mitchell quebre ou aconteça qualquer coisa, é um time muito jovem, que pode esperar o Mitchell se recuperar, que pode esperar qualquer coisa acontecer. E esse era um ponto que eu gosto também da troca, e que eu gosto das trocas de Pacers, de Kings e tudo mais. O Kings mais ou menos, mas eu gosto mais pro lado dos Pacers como ficou, porque o Haliburton vai se provar aí como um dos jogadores muito estrela da liga em pouco tempo. Não duvidem disso. Mas ele precisa da bola com ele. E o Fox também precisa. E assim, acompanhando 2 jogos do Pacers esse ano e 2 jogos do Kings, foi o que ficou claro para mim. Os dois precisam da bola com eles e ficaria muito difícil os dois juntos. É que nem a minha reclamação do Mavericks. Por que não coloca o Dinwiddie para jogar junto com o Doncic? Os dois são os melhores ali, deixa os dois em campo. Eles não funcionam juntos. Não funcionam, porque eles precisam da bola. É a mesma coisa. Eu comecei a assistir mais jogo dos Mavs para poder entender isso, porque eu na minha cabeça não entrava. Você começou a ver jogo do Mavs por outra coisa. Ah, que bunda maravilhosa de Doncic. Mas enfim, o ponto das trocas não compensar é justamente esse, porque eu acho que os caras já tentam ir só. Fala, Fernandão. Viu, Fernandão? A gente sai aqui, cara. O nosso grande objetivo, a gente está te fazendo rir hoje. Será que o Doncic já tem cu? Isso que eu ia perguntar.
Ele precisa de 2 usuários na plataforma. Maravilha. Então, mas o ponto era exatamente esse. Eu acho que quando os caras tentam fazer a troca, já tendo um grande elenco e eu preciso só dessa peça, tende a dar errado. Essas trocas mais recentes que a gente viu, e por isso que eu queria contrastar, meu Deus, que difícil, é porque são times mais jovens, são times o Cavs foi um time montado via draft, basicamente. Então, assim, essas movimentações te dão uma segurança do agora eu gasto o que eu tenho aqui para trazer só uma pecinha. Só que você já montou um elenco via draft, você já trouxe as peças que você precisava, você já viu que aquela galera jogava bem, e você vai trazer o cara que vai encaixar nas suas peças, como o Eric falou, que foi genial que o Cavs fez. Mas de resto, grandes estrelas trocadas, eu acho que é. Não, é que é um assunto que me dói o coração, porque aí você pega o caso que deu completamente errado para os dois times. Foi a troca que quebrou o Orlando, que está quebrado há 11 anos, e que quebrou o Lakers ao mesmo tempo, e parecia ser o time perfeito, né? Que foi o Dwight Howard. Porque para a galera jovem que está ouvindo, que pegou só o Dwight Howard na parte final da carreira, ele era o melhor pivô da liga. E você pega um time com Kobe, com Dwight, com Steve Nash, que foi para lá, e Paul Gasol, era para ser uma máquina, e não funcionou. Uhum. Exatamente. E Steve Nash não funcionou também lá, né? Que foi uma bizarrice. Nada. Isso que é. Talvez isso que é o mais triste, né? Porque todo mundo quando viu o Nash com a camisinha lá do Lakers ficou feliz pra caramba, mas... Eu comprei uma 10 do Nash e já dispensei porque fiquei magoado com o Steve Nash. Agora, só uma pergunta sincera e honesta para vocês. O Donovan Mitchell é uma estrela da NBA? Para mim. Ofensivamente, sim. Defensivamente, não. Então, ele não é um jogador completo. Respondendo a tua pergunta, ele não é um jogador completo. Por exemplo, o SGA, o Shai, esquece o Alexander lá do Thunder, é mais jogador que ele. E tem outros shooting guards, só que a dificuldade de você conseguir um shooting guard nessa liga é a posição que mais demora tempo para ele conseguir se formar, mesmo que você pegue do draft. Então, essa foi a grande sacada do Cavs. Ele era o jogador que estava, entre aspas, disponível no mercado, que eles poderiam realmente dar um up no time deles. E mais do que isso, assim, quando a gente fala também em estrela, tem algumas coisas que eu acho que é ponto. O Mitchell, se tivesse em Los Angeles, todo mundo tava fazendo o diabo com ele, era contrato com a Nike para não sei o quê, porque ele seria uma estrela, porque ele tá num ponto ali, num mercado grande. E o Utah não é um mercado grande. E ele tava num mercado pequeno, então, logicamente, a visibilidade que ele tem lá é muito menor. Agora, quando você movimenta um cara desse, que é um monstro, o Haliburton também, se não tivesse Indiana, tivesse qualquer outro, iam estar falando muito mais do menino e considerando ele para muito mais coisa do que estão em Indiana. Então tem muito disso. Então, como a gente, eu falo a gente por mim, pelo Eric, pela Ana, a gente acompanha mais esse mid-market e não sei o que, a gente começa a olhar para estrelas numa liga por puramente, talvez, stats ou para o cara tá jogando, e não só pelo mercado que ele tá. Então, sim, para mim, ele é uma estrela da liga. Eu acho que ele é um monstro. Eu adoro ele. É isso aí. Bom. Não sei se eu compliquei ou se eu me fiz por entender. Mas, enfim. Completamente. NBA. Mais alguma coisa para comentar sobre isso? Anthony Davis, saudável, é um monstro. 3 jogos espetaculares, nível de MVP. Russell Westbrook, eu acho que o mestre Eric tinha falado aqui um tempo atrás, né, de que encontrou o lugar dele na NBA, é o banco. Sair do banco e entrar durante os jogos está sendo fundamental para o Westbrook. Ser um sexto homem, né? Patrick Beverley, meu Deus do céu, jogou 29 minutos ontem e conseguiu o absurdo de não fazer nenhum ponto com o time jogando tão bem quanto o Phoenix Suns, e os caras... E ele não pontua e não é mais aquele defensor que era em outros tempos. Então, quero ver quando o LeBron voltar e as coisas se dividirem um pouco com o Anthony Davis, se esse Lakers vai conseguir dar uma subida.
Tá para voltar, pelo que eu tinha lido. Essa semana ou a próxima, uma coisa assim. Mas, Fernandão, para arrumar essa defesa dos Lakers aí, ó, tem um cara lá em Indiana que tá querendo ser trocado. Também tem um cara que chuta muito de 3, só tá chutando menos que o Curry esse ano. Mas ninguém viu quer? Ainda porque tá em Indiana. O que você quer em troca? Eu queria escolha, né? Qual? Esse é o problema também. Só se a gente der a escolha de 2058, aí beleza. Aí o Haliburton vai jogar com o filho dele, né? Aí, delícia. Mas beleza. NBA, passamos aqui. Vamos para o nosso último ponto, que eu não anotei na planilhinha, mas eu passei para vocês aqui, que é sobre uma... Peraí. Nem vou cortar. Tossi, gente. Uma marca na NHL, bem rapidinho, para depois já partir para o finalzinho, que é o Cale Makar, que é um defensor do Colorado Avalanche da ANA. O menino, ele conseguiu 200 pontos e ele foi, agora é o defensor a chegar em 200 pontos mais rápido na história da liga. Então, foi 195 jogos para ele conseguir esses 200 pontos. Então, parabéns aí, uma marca incrível. Só para não deixar passar em branco essa. Mas, junto com essa também, algo que eu gostaria que fosse a notícia daqui, tipo o Judge assinando com Giants, mas não é essa notícia. A notícia é que nós temos os nomes já para que podem ser indicados ao Hall da Fama nessa classe agora do próximo ano. Saíram 14 nomes que são pela primeira vez. Então, eu queria só ler sobre essa classe, e aí eu queria a opinião de vocês, se ela é fraca, se ela é patrãozinho, forte. me deixa só falar um negocinho do Cale Makar, né? Porque você passou assim, tipo quando a gente tá falando de hoje na história, quando a gente tava no Elvin Reis, que você mandou a gente tocar o barco, só para lembrar que antes a marca era de um cara chamado Sergei Zubov, que jogou nos Rangers, nos Penguins e no Dallas, um russo, que precisou de 207 jogos para marcar os mesmos 200 pontos, você falou, né? O Cale Makar marcou em 195, muito impulsionado pela temporada passada, que foi espetacular, né? Foram 28 gols, 58 assistências, 86 pontos numa temporada para um defensor. Espetacular o que o Cale Makar fez em pouquíssimo tempo, né? 3 temporadas, basicamente, né? Lembrando que nessa temporada ele já fez 20 pontos e contou muito pouco. Contou o suficiente para que ele chegasse aos 200, mas ele chegaria de qualquer forma, porque a temporada passada foi absurda para o Cale Makar. A escolha de 4ª rodada de 2017 do Avalanche. Sim. De 4ª rodada, não. 4ª escolha geral. 4ª escolha, 4ª escolha. Olha eu viajando aqui. Mas que é difícil a gente falar de gente mais nova de NHL, né? Não é que nem o impacto direto que a gente vê numa NFL, por exemplo, ou às vezes até no NBA, um impacto direto. Assim como a MLB, o draft da NHL é um negócio mais futuro, assim, meio estranho, né? A gente não consegue sentir efeito tão grande. Mas tá aí o Cale Makar colocando o nome. Mas beleza. Então temos 14 nomes novos indicados para o Hall da... Indicados não, né? São aquela seleção inicial ali, depois eles vão ser escolhidos ainda. E o que eu quero saber de vocês é exatamente isso. O que vocês acham dessa classe? Eu vou ler aqui o nome deles. Vocês vão falar o que vocês acham da classe, se é forte, se é fraca. Lembrando que é todo mundo de 2017 aí, que parou de jogar em 2017. Então nós temos o Carlos Beltrán, John Leckie, Jared Weaver, o R.A.D.K. Se eu não me engano, o R.A.D.K. é o cara da... qual que é o nome daquele... do... Knuckleball. É o último Knuckleballer. O último Knuckleballer. Isso. Exatamente. Tem até um documentário disso na ESPN aqui. Depois eu procuro aqui. A gente coloca até dica também. Mas enfim. R.A.D.K., Houston Street, Francisco Rodrigues, Bronson Arroyo, o Matt Cain, grande Matt Cain, entendeu? Grande Matt Cain. Jacob Ellsbury, Jason Worth, Mike Napoli, J.J. Hardy, Johnny Peralta e André Etier. E aí, Fernandão, é boa essa classe? É fraca? É forte? Vai forçar alguém para entrar ou esses caras podem esperar mais e mais e mais?
Patrãozinho, me chama a atenção primeiro nessa classe é que muitos jogadores que foram verdadeiros Cláudios Adão da MLB, né? Adão é maravilhoso. Jogaram em muitos times, né? Exceto dois caras, o Matt Cain, que jogou só nos Giants, e o Andre Ethier, que jogou só nos Dodgers. Os outros todos, pelo menos, jogaram em dois times, mas boa parte dele, por exemplo, o Carlos Beltrán, Kansas City Royals, Houston Astros, Mets, Giants, Cardinals, Yankees e Rangers. Se não fosse um babaca completo, um completo estúpido, a ponto de, no início antes de começar a temporada passada, dar uma desculpa, dar uma entrevista dizendo que roubar sinais era a única coisa que restava para os Astros e que, como estava dando certo, era melhor não mudar, não dá para você sustentar um cara desse no Hall da Fama. Não dá. De número, talvez seja o melhor de todos, né? O cara que tem a World Series, 9 participações em All-Star, 27,9% de aproveitamento, 435 home runs, 1.582 corridas anotadas e 1.587 corridas impulsionadas. De número, talvez seja o cara que mais impressione. Os outros todos têm números bem mais ou menos. Mas talvez por essa fidelidade, acho que o Matt Cain e o Andre Ethier fossem dois caras que, mais ali pelo quinto, sexto ano, pudessem ter uma chancezinha. Não é nome de primeiro ano, né? Não, nessa classe não tem absolutamente ninguém que possa entrar no primeiro ano, não sei que assim, que tenha os jornalistas sejam apaixonados por algum desses caras aqui e falem, não, esse aqui nós vamos colocar agora no primeiro ano. Não tem, não tem nenhum nome que você fale, pô, incontestável esse cara aqui, não tem. Essa classe de pessoal que se aposentou em 2017 tá surrada, tá surrada. O Fernandão foi legal, né, Eric? Ele falou um Giants e um Dodger. Cara, essa classe é a CONCACAF das classes de Hall of Fame Ballot. O único cara que eu gostaria de ver o mais cedo possível, com uma condição, nada a ver com os números, não merece entrar até o quinto, sexto ano, mas Mike Napoli, se ele aceitar a condição de ir sem camisa para a indicação dele. Porra, mas que eu vou ficar com essa imagem na cabeça agora? É sacanagem, não. Com as cervejas na mão, esse é o único cara dessa classe que eu gostaria de ver antes, mas somente com essa condição, porque senão é a CONCACAF das classes do Hall of Fame Ballot. Um CACAF que tem o Canadá aí como melhor time, por que não? Disparado. Ai, que beleza. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esses nomes aqui? Interessante a quantidade de arremessadores dessa classe e de arremessadores que passaram pelos Angels, né? Que é uma coisa bem, bem interessante. Muita gente que passou pelos Angels aí dessa classe, então pode ser que a gente veja alguém, inclusive o próprio Mike Napoli passou pelos Angels. O primeiro time do Mike Napoli foi o Los Angeles Angels, então bem, bem interessante. Foi um dado que eu ali escrevi. Vocês que não estão vendo aqui meu papel, mas meu papel tem 1.500 coisas escritas aqui, estatísticas, times que os caras jogaram, prêmios que eles ganharam e tudo mais. Mas me chamou bem a atenção. Os arremessadores, boa parte deles passou pelos Angels. E, no geral, tem bastante gente dos Angels envolvidos aí nessa classe. Mas, de fato, o mestre Eric falou bem, é a CONCACAF das classes do Hall da Fama, porque essa tá doída mesmo. Eu ficaria com esses dois que eu disse, o Matt Cain e o Andre Ethier, mais pela fidelidade do que por qualquer outra coisa. Até o Matt Cain, que tem um jogo perfeito, é fantástico, né? Um troço que é exclusivíssimo na história da MLB, mas quando você pega a carreira dele inteira, é uma carreira mediana. Ali. Bem mediana. O que me deixa, um dos comentários também aleatórios sobre isso, o que me deixa também implicado com esses nomes é porque eles vão disputar com aqueles jogadores que a gente já trouxe algumas semanas atrás, que seria a parte mais eu ia falar injustiçada, mas não é isso, é a parte mais polêmica, né? Então nós temos aí o Barry Bonds, então teremos os nomes aí do suquinho. E aí é aquele negócio, né? Como você vai competir esses caras tão fracos com aqueles?
Tô começando a achar que o Barry Bonds vai entrar lá mesmo, viu? Tô achando que a minha visita até o Hall da Fama deu certo. É isso aí. Exatamente isso. Não à toa você entrou chutando a porta, né? De entrada do Hall da Fama, gritando Barry Bonds, jogando mostarda e outras coisas em objetos de outros jogadores, protestando. É isso aí. Exatamente. No intuito de Barry Bonds. Você injetou a sua grandiosidade no Hall da Fama. Ah, que maravilhoso. Que maravilhoso. Nesse clima de injeção e de suquinho, então, vamos pro Tailgate Zone, porque a gente vai tomar um suquinho de grana agora. Espero, né? Porque na Copa eu só tô tomando fiasco nas apostas, pelo amor de Deus. Ganhei uma só até agora na Copa, só uma. Mas você vai trazer a solução para recuperar meu dinheirinho agora, vai? 2 apostas. Uma a gente já falou bastante do time, e aí basicamente é o Vikings, né, que joga contra o Patriots nesse Thanksgiving. E o Vikings é favorito por 2,5. Eu tô apostando, não tô apostando porque eu não consigo acessar minha conta daqui, que fica o disclaimer, né? Mas o Patriots mais 2,5, ou seja, o Patriots perder até 2 pontos ou ganhar o jogo, me parece uma aposta bem interessante por esse matchup de defesa do Patriots contra a linha ofensiva do Vikings, que há 4 dias atrás tomou uma surra do Cowboys. Então, basicamente pela questão do matchup. E a segunda aposta que honestamente, eu não entendi esse spread. Se vocês tiverem uma explicação melhor, eu agradeço. Mas o Chargers só é favorito contra o Cardinals por 3 pontos. Eu acho esse spread um absurdo. Então, dica assim, apostem um dinheirinho no Chargers menos 3, porque realmente o time do Cardinals é uma bosta. E eu não entendo porque que o Chargers só é favorito 3 pontos. Claro que falando isso, o Cardinals vai ganhar o jogo, mas tudo bem. Não, pode até ganhar, mas vai ganhar com o quê? Coach McCoy? Kyle Murray já vai voltar? Não, ele tá jogando videogame ainda. Eu vi um meme muito bom, que colocaram ele com a mascarazinha do Modern Warfare lá. Eu nem esqueci o nome do jogo lá, porque eu não jogo. Mas eu achei muito bom. Mas beleza, gostei dessas apostas aí. Gostei das apostas. Não temos o underdog. Bota o underdog na Sérvia lá, galera, amanhã. Tá pagando bem. Vai saber, essa Copa tá muito louca. Mas tem algum que você viu de underdog que seria pesado? Não, eu vou compartilhar a aposta que eu para os ouvintes e para quem está assistindo, que eu compartilhei no grupo com vocês. Eu apostei na Suíça para ganhar a Copa do Mundo pagando 100-1. Então, assim, é provável? Não. Mas pagando 100-1 é uma aposta que, na minha opinião, vale botar uns R$3. Vai que, né? Vai que. Boa. Então tá, fechamos as apostas. Vamos fechar também essa bagaça com dicas. Boa. Fernandão, o palco é todo seu para falar de uma dica sensacional que já está atrasada nesse podcast. Tem alguns meses já quase. Patrãozinho, você vai ter que me lembrar. Pô, Fernandão, aí você tá prejudicando a imagem da turma de baixo, Fernandão. Saiu um filme sobre a Negro Leagues. O filme da Negro Leagues. Não, na verdade não é um filme. Não é um filme, né? O Museu das Negro Leagues tem um programinha, um curta-metragem, uma série de curta-metragens em que o presidente do beisebol do Museu das Negro Leagues apresenta uma grande estrela da época, né, em que o beisebol era segregado e existiam as Negro Leagues para poder abrigar o talento dos jogadores negros que não poderiam jogar ainda na MLB. E vale muito a pena conferir, porque para além de, claro, a gente reverenciar essas figuras que durante tanto tempo foram, né, apartadas do beisebol mais mainstream, né, da MLB, e ainda bem que a própria MLB reconheceu as Negro Leagues como uma Major League, então esses caras estão sendo trazidos para o lugar onde eles deveriam estar desde sempre.
é muito legal aproveitar essa dica, patrãozinho, para oferecer uma dica complementar, que é ir até o nosso site e ler os textos que nós escrevemos sobre muitos dos caras que vão estar nos documentários produzidos pelo Museu das Negro Leagues. Cool Papa Bell, Satchel Paige, Josh Gibson e outras figuras relevantíssimas da história do beisebol, e a gente pode falar agora da história do beisebol, não só mais do beisebol negro apenas, né? A gente não precisa mais fazer essa segregação, porque os caras estão aonde eles deveriam estar desde sempre. Exatamente. E uma dica também oportuna para o mês da consciência negra, é assim que eles estão falando, mês da consciência negra. Sim. Que tivemos no dia 20, né? Dia 20, o dia da consciência. E agora estamos no mês também, né? Então, acho que é uma dica que convém com a época. E a série de textos também, nossa, eu acho que a nossa série de textos é até muito melhor do que essa série aí no site deles, tá? Mas, enfim, fica só o meu, como a gente fala lá, minha corujada. Jabá. É isso. De fato, tem muito mais gente, né? Nós escrevemos mais ou menos 52 perfis, acho que 49 perfis ou 49 perfis. A série tem um pouco mais de 10 perfis. Então, certamente lá no nosso site você vai conhecer muito mais esses caras, inclusive 3 mulheres que jogaram nas Negro Leagues. Exatamente. Muito importante isso também. Fora essa dica, o Eric falou também que tem uma dica que é muito importante, que é não invista em criptomoedas. É isso. O Eric deixou essa nota aqui no grupo, então vou dizer em alto e bom som também aqui. É isso. É isso aí. Pessoas, queria dizer que foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Um efusivo abraço. Desculpem pela voz de pato, desculpem pelo nariz e a tosse constante, mas semana que vem estaremos de volta com um podcast sem o olho lacrimejando, sem tosse, sem espirro. Já estaremos curados dessa gripe maldita que chegou aqui. Não é nem gripe, desconfio que seja sinusite. Eric, muito obrigado. Beijo grande. Happy Thanksgiving, galera. E o agradecimento de poder compartilhar uma horinha da semana de vocês, que eu sempre aprendo, me divirto bastante. É recíproco. Fernandão, beijo no seu coração. Muito obrigado. Beijo para você, patrãozinho. Beijo para o Eric, para todo mundo que vê e ouve a gente. Próxima semana eu vou estar mais animado e com a capacidade de falar um pouquinho melhor, porque minha cabeça tá braba, mas é sempre uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Sorrio, me divirto bastante, me alivia o coração, me alivia o espírito. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom falar de coisas que todos nós aqui amamos, então vamos em frente. Um beijão. É isso aí, galera. Então aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha, deixa o comentário. Beijo grande para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Forte abraço. E deixa eu aproveitar, já que é uma boa dica, ó. Bebam água, tá? Bebam muita água. E pode beber cerveja também, que tem água. Beijo.